mas nada que pode nos tirar essa noite o que Deus tem para nos falar. É uma noite que nós estamos aqui por causa dele, sabemos que tudo é prol do seu querer e o seu fazer. Nós iremos fazer o seguinte, queridos, você que está na live, queridos, boas-vindas a todos, você que está no Face, você que está no YouTube. Nós queremos estar orando por algumas pessoas que se encontram enfermas, porque nós sabemos que a igreja tem essa conjunção de unção, de mover, de poder, que se atua quando a igreja ora de uma maneira assim, confiança no Senhor, na sua palavra. Uma igreja que não consegue se mover através da oração, não é igreja. E a igreja é esse propósito de nós orarmos uns pelos outros. Nós iremos orar por algumas pessoas que se encontram, que já estão dando seus nomes, que estão já pedindo através da live. Você pode fazer contato através da live, você que está no YouTube, você que está no Face. Seja muito bem-vindo, por favor. Diga qual é o seu pedido de oração. Quem está enfermo, doente, nós estaremos intercedendo logo mais, em nome de Jesus. Eu vou ganhar tempo devido a esses probleminhas que aconteceu aqui hoje à noite, na questão de projetores, enfim, tudo, e o tempo está muito escasso. Nós vamos focar primeiramente a palavra de Deus. Logo mais nós vamos dar sequência ao que o Senhor deseja ministrar em nossos corações. Por gentileza, abra sua Bíblia em Marcos 16. Para os que não sabem, estamos em construção. Você que está em live, nós estamos trabalhando no auditório, e tudo que se refere a um auditório grande, desse porte, dessa estrutura. Nós acabamos tendo alguns transtornos, como sempre, nessa questão de iluminação, de projeção, mas tudo é temporário, provisório, tudo vai ficar extremamente em ordem, com o zelo à casa de Deus. Se a nossa casa, nós colocamos tudo em ordem, eu particularmente não aceito de maneira nenhuma, sabe, lâmpadas assim, apaga, está se queimando e não queima, ou simplesmente está no tijolinho, ou simplesmente, sabe, tudo assim improvisado. Se a nossa casa, a gente ora, intercede incessantemente, para que possamos estar em um certo conforto, uma estrutura, quanto mais a casa de Deus. E é isso que nós estamos fazendo na medida do possível. Queremos que o Senhor seja honrado, sim, na parede, nas pinturas, iluminações, nos projetores, nas cadeiras, enfim, em cada detalhe. Já que nós somos tão egocêntricos nas nossas coisas materiais, o nosso bem-estar da nossa família, da nossa casinha, do nosso apartamentinho, porque as coisas do Senhor têm que ser alavantadas. Não, nós vamos chegar lá. E para que nós possamos não ficarmos nem um pouco distraídos mais, olha o que diz em Marcos 16. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, e ele ressurgiu, não está aqui, eis o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro. Por favor, vamos focar aqui o versículo 7, que nos fala: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Olha só que o anjo quando verbalizou a ressurreição de Jesus e disse para Maria Madalena, para aquelas primeiras mulheres, quando chegaram diante do túmulo e viu que a pedra do túmulo havia sido removida, aquele anjo, ele disse isso. Não dá tempo para nós discorrermos todo o texto, mas o versículo diz o seguinte: olha, avisa os discípulos, inclusive a Pedro, especialmente a Pedro, que vão para Galileia, porque lá se encontra Jesus de Nazaré. Por que o anjo enfatizou isso? Porque o Senhor comissionou e ordenou que Pedro fosse avisado, porque mencionou apenas o nome de Pedro. Hoje nós vamos entender porque algumas pessoas não conseguem entrar num novo ciclo, uma nova dimensão. Tudo para ela é complicado, é um bicho de 7 cabeças, coisas tão pequenas, tão simples, faz um tremendo, entendeu? De um espanto, faz uma tremenda de uma tempestade.
Compreende? Coisas tão simples ficam sentidas, ficam magoadas, ou situações inusitadas que acontecem, que precisa sempre assim uma nova direção, mas porque tem que mudar, e está sempre aquele padrão há 50 anos, a era do bisavô, e fica aquele padrão arcaico, não quer mudar, o paradigma não quer mudar, porque não, o meu bisavô, a minha avó, meus pais, eu aprendi assim, e não consegue ver Deus não se move. Deus não se move. Eu estou falando até através da questão da cultura, através da herança comportamental, até das nossas crenças religiosas. Eu, como batista, tive que mudar muito na minha cabeça para que eu pudesse sentir-se o amor de Deus na minha vida. Enquanto eu era preso ao sistema batista, eu só via aquele sistema, sabe, aquela bandeirola, simplesmente a única denominação da minha vida. O Espírito do Senhor não se movia na minha vida. Continuo sendo batista, mas tem coisas que tem que mudar dentro de mim. E esse texto nos ensina muito isso, que muitas vezes nós estamos dando em volta 10, 20, 30, 40 anos, a gente não sai do lugar, porque a gente não quer mudar a maneira, o que nós pensamos, somos, e assim como vemos a vida, como nós fomos ensinados, a maneira de que nós oramos, a maneira que nós lemos a Bíblia, a maneira que nós vemos as coisas de Deus, ou a maneira que eu tenho meus talentos, tem isso da minha maneira, e Deus espera. Se a coisa não está funcionando, muda tudo, minha filha, meu filho. Se há um mover maior na tua vida, muda tudo. Você está fazendo da tua maneira, os teus conceitos. E tem coisas que Deus não se move, não cura o nosso psíquico, ou não faz coisas maiores na minha vida, porque nós cismamos e ficamos bitolados, pressionando simplesmente outros, mas não queremos mudar a nós mesmos. Esse texto nos ensina isso. Vamos ver o tema, por favor, o tema da ministração. O tema diz o seguinte, põe o tema por gentileza, que se refere o Deus que cura a mente doentia de culpa. Eu cheguei a uma conclusão, tem muita gente que não sai do lugar porque não perdoou a si mesmo. Não perdoou a si mesmo. E nós vamos ver isso nesta noite. E quando nós não curamos a nós mesmos, nem Deus não pode se mover em nossas vidas, nem Deus pode curar as minhas dores, meus tormentos, as minhas disfunções, as minhas feridas, os meus problemas financeiros ou físicos ou familiares, porque eu não consigo me perdoar a mim mesmo. E o problema, se eu não consigo me perdoar a mim mesmo, eu sou azedo, eu sou um azedume para meu cônjuge, eu sou um azedume para meus filhos, eu sou um azedume para as pessoas. É tudo muito sério, tudo é muito rígido, é muito tudo assim, sabe, sempre no bico, sempre assim. Não pode ter festa, não pode ter dança, não pode ter celebração, não pode ter alegria, tudo assim, uma melancolia altamente assim, que passa de pai para filho, de filhos e vão para outras gerações, simplesmente uma brincadeira aqui e acolá. Quando vem lá a priminha, ou a titia, ou o sobrinho que é mais assim, sabe, aquele bom-humorado que sabe contar algumas brincadeiras ou piadas, aí sai fora daquele cenário que é os demais dias, meses e anos. Se não for aquele indivíduo, fica simplesmente aquela vida, aquele peso, aquela tristeza. Tudo é muito sério, tudo é muito assim, sabe, tem que levar muito assim com relevância. As coisas de Deus tem que levar com relevância, mas a nossa vida nós temos que levar com alegria. Porque o nosso Deus é um Deus alegre, o nosso Deus é um Deus dinâmico. Então nós vamos ver algumas coisas nessa noite aqui, referente a esta palavra. Você tem que desfrutar da alegria, você tem que desfrutar do amor, senão nem o teu cônjuge vai querer ficar com você daqui a muito tempo. Você vai ter um divórcio. Tem filhos que abandonaram seus pais devido que os seus pais, o quanto eram chatos, eram extremamente exigentes. Era altamente assim, ditadores, carrascos, porque levava não as coisas de Deus, mas conforme os seus conceitos, seus paradigmas. E nós vamos ver isso. Nós vamos ver isso nesta noite, quando Pedro, ele
ele negara o Senhor Jesus durante 3 vezes após, quando estava na casa de Caifás, ele simplesmente, nós vemos que a vida dele parou, a vida dele completamente não foi mais a mesma. Por isso que nós vemos aqui que este anjo disse: olha, avisa os discípulos que o Cristo não está mais aqui no túmulo, no sepulcro. Inclusive Pedro, manda-os para Galileia. Nós precisamos entender que aqui existe um significado muito intenso, muito assim, compreensível. Nós temos muitas vezes grandes dores, conflitos, sentimentos de culpa, que nós simplesmente paramos no tempo e nós não estamos percebendo. E quando Pedro negara Jesus após as 3 vezes consecutivas, diz que ele simplesmente não apenas praguejou, mas disse até palavrões, diz um escritor. Quando a terceira pessoa indagou e perguntou: você era um deles, olha a sua fala denuncia. Ele ficou extremamente revoltado, porque ele não queria estar diante das autoridades romanas para também ser sentenciado à morte e ser crucificado. Ele havia negado o seu mestre, porque ele preferiu negar Jesus diante do público, diante daqueles que sabiam que ele era discípulo, do que simplesmente aceitar o sofrimento. E quando nós não entendemos isso, está na hora de nós vermos os nossos problemas internos. Porque se nós não encararmos nossos problemas internos, se nós não encararmos os nossos pecados íntimos, camuflados, escondidos, se nós não encararmos quem nós somos, que somos vulneráveis, que somos tendentes a pecar, que temos grandes problemas, é a nossa pessoa, não é o nosso cônjuge, não é nossos filhos, não são nossos pais, mas somos nós. Esses tormentos têm a tendência a ser avassalador dentro de nós. A tendência é que cada vez mais que venha predominar esses bichos, esses medos, essas dores internas, essas iniquidades, essas tendências, esses pecados incontroláveis. A probabilidade é muito grande de estarmos diante do povo lá fora, justamente nessa fase nova agora, pós-pandemia. Já estou chamando pós-pandemia, estou pela fé chamando pós-pandemia, mesmo que eu sei que nunca mais o mundo será o mesmo. Estou confiante que os dias estão contados dessa pandemia em Joinville, amém? Quantos concordam? Em nome de Jesus, a igreja, ela tem que declarar isso, tem que orar, tem que crer. Sabemos que existem várias mortes, mas nós iremos continuar confiante no autor e consumador da nossa fé. A nossa notícia, a nossa mensagem não é de morte, não é de caos, não é que nós iremos sucumbir, não é que nós iremos ter fim. A nossa mensagem não é nossa, é provida dele. Ele nos deu a sua graça, e essa graça se revela o triunfo, a vitória que é certa. Independente de coronavírus, independente de recessão, independente de situações, a nossa vitória é certa. Nós não vivemos através de circunstâncias, aquilo que tenta nos tirar a paz. Mas escute, estou lhe dizendo. Pedro se auto-excluiu. Quando estava diante daquele braseiro, querendo se esquentar na casa de Caifás, e o pessoal ainda indagando: você é um deles, por 3 vezes consecutivas. E Jesus sendo lá denunciado, sendo sentenciado. Pedro se esquentando no braseiro. Após a terceira autonegação, ele não suportou mais diante dos conflitos que ele se encontrava. Precisamos rever os nossos conflitos. Precisamos rever as nossas dores. Não é simplesmente pegar e nós aceitarmos
quem nós somos, exigir que as pessoas nos aceitem como nós somos. Eu não acredito nisso. Eu acredito que eu tenho que rever os meus valores, rever as minhas dores, rever os meus conflitos, colocar diante de Deus e na mesa, mas não exigir que as pessoas aceitem como eu sou. Eu preciso de transformação, eu preciso de mudanças. Cristo veio, morreu na cruz e ressuscitou para que pudesse fazer tudo novo dentro de mim. Se não há coisas novas, se não há mudança dentro de mim, se não muda a minha natureza, a cruz simplesmente não é verdade. A morte de Cristo não é uma verdade. A ressurreição de Cristo não é uma verdade. Ele veio para transformar quem eu sou. Ele veio não para fazer coisas melhores na minha vida. Isso é balela. Isso não faz parte do Evangelho. Eu quero coisas novas dentro de mim. Agora tem muitas coisas que simplesmente eu caio em mim, e vai acontecer uma metamorfose profunda na minha vida quando eu admito quem eu sou. Eu sou o culpado. Pedro, ele saíra da terceira autonegação, porque a culpa da sua consciência foi incomparável estar continuamente diante da presença. E diz a palavra que logo após, quando o galo cantou pela terceira vez, ele foi chorar amargamente. O choro é de culpa. O choro é de tormento. O choro é de reconhecer que não poderia encarar que ele havia negado o seu filho, o filho de Deus, aliás. Muitas vezes o nosso choro, nós choramos, mas não estamos admitindo que nós somos culpados, que nós temos pecado, que nós estamos em pecado, que nós temos que encarar os nossos pecados, que nós temos que enfrentar os nossos pecados, e não chorar apenas, chorou amargamente. Onde você vê Pedro depois? Se auto-excluiu. Toda pessoa que não consegue administrar os seus sentimentos de culpa, se o Espírito Santo não tem ala, não tem acesso, não tem mover na vida dessa pessoa, o filho de Deus, ele terá tendência única, ele vai se auto-excluir. Ele vai excluir de quem? Do marido não pode, da esposa não pode, dos filhos não pode, mas da igreja. Ele vai se excluir dos irmãos, da igreja. Porque as coisas de Deus, a obra de Deus, a igreja de Jesus, só tem uma essência: unidade, comunhão. E nós pregamos isso na quinta-feira que passou. A comunhão, ela tem a base na igreja. Se uma pessoa se auto-exclui, e não tem problema de grupo, está inclusa no grupo de risco, ela está auto-excluindo, porque ela tem muita culpa no cartório, e ela não está lidando com as suas culpas, com os seus problemas internos. Eu tive no passado muito isso. Mas eu lutei e não aceitei me excluir do corpo de Cristo, da igreja, porque a igreja é o único lugar para que eu seja curado, eu seja restaurado. Nós precisamos entender isso. Agora interessante, escute o que eu vou dizer para vocês. Somente 2 únicas vezes no Novo Testamento aparece a palavra braseiro. E a palavra braseiro está a questão de um local específico para se aquecer-se, esquentar. Sabemos isso. E a tradução do grego no Novo Testamento é esta: é de realmente aquecer-se. O braseiro tinha uma tendência de aquecer Pedro, como os demais. Mas a culpa era tão incontrolável que ele continuava sentindo a sua alma gélida, sentindo um suor frio, e não por causa do inverno, mas sim por causa do sussurro das suas vozes internas. A consciência de Pedro o perturbava e o conturbava. Essa foi a primeira vez diante de Caifás, quando Cristo, Jesus, estava sendo crucificado. A segunda vez
Foi na ressurreição que apareceu o braseiro novamente. Quando o anjo disse: vai para o mar da Galileia, avisa Pedro, inclusive Pedro, especialmente Pedro, particularmente Pedro, e omitiu os nomes dos demais discípulos. Avise Pedro para estar lá no mar da Galileia. Os discípulos foram pescar e passaram a noite toda aguardando Jesus, o ressuscitado. E Jesus não apareceu ao decorrer da noite. Diz o texto que ele apareceu somente pela manhã. E de longe, viu tipo uma silhueta. E os discípulos viram por aquela sombra e disseram: é o Mestre, é o Senhor. Eles já haviam pegado 153 peixes grandes, porque Jesus certamente iria dar essa palavra: olha, vocês lançam a rede do lado direito, porque em Lucas 5, lá no começo, há 3 anos, 3 meses atrás, antes desse episódio, Jesus havia chamado eles para pescar. Agora, diante da ressurreição, o Cristo ressuscitado também iria dar essa mesma fala: vocês passaram a noite toda sem pescar, mas lançam a rede do lado direito, e certamente vocês vão ter a surpresa. 153 grandes peixes pescaram. Quando houve esta prova da quantidade dos grandes peixes, diz a palavra que Pedro, ele sai do barco, ele mergulha nas águas, simplesmente botou apenas só uma toalhinha, porque é normal os pescadores trabalharem à noite nus, e ele vai nadando ao encontro do Senhor. Qual foi a surpresa? Quando ele chega e coloca os seus pés na areia, diz a palavra que havia um braseiro, e o braseiro estava aceso, e tinha alguns peixes sendo assados. Olha minúcias, os detalhes do cuidado psicológico de Jesus em prol de Pedro. Olha Jesus fazendo a reconstituição do cenário que ele havia negado lá diante de Caifás, diante de todos, no meio do braseiro. Agora esse mesmo Cristo, ele mesmo foi o chefe e assou, ou fez um milagre. E Pedro foi o primeiro a aproximar-se do braseiro. Você precisa entender que o teu Deus é um Deus que está querendo não apenas que você tenha a sua salvação, não apenas a vida eterna, que isso é o máximo, entre bilhões e trilhões de pessoas, você foi escolhido, como diz Efésios capítulo 1, para ser predestinado à vida eterna. A salvação é extremamente poderosa, relevante, mas você precisa entender que as suas dores, os seus problemas, esse mesmo Deus que lhe deu tudo isso, te perdoou, te purificou, é o mesmo Deus que quer cuidar de lacunas, de disfunções, alas, recônditos, aberturas, feridas, as quais ainda não foram tratadas e saradas. Eu imagino nesse dia, quantos filhos, homens e mulheres de Deus, levantaram-se com mau humor no dia dos pais. Alguns têm pais vivos, outros têm pais mortos, mas o primeiro cenário que veio na mente foi algumas circunstâncias, foram algumas situações que o pai o maltratou, o pai o rejeitou, ou o padrasto estuprou, ou teve morte prematura. Quantos filhos evangélicos, cristãos, mesmo que tiveram pais
e tem pais vivos, e fizeram tipo uma ludibriagem, um engodo, levando um presente, ou dão um presente para o seu pai. Mas existe ainda dores internas referente ao seu pai. Ou quem sabe o seu pai morreu há muito tempo, mas ainda se lembra da rejeição, do abuso da autoridade, das discriminações entre filhos, os quais você foi rejeitado, ou você não foi agraciado com as mesmas dádivas e presentes, ou falas e carinhos do que a sua irmã, ou do que o seu irmão tiveram, quando ele se encontrava sempre nos dias de festa, de Natal, de Páscoa, e todo mundo se alegrava, mas você sentia-se discriminado. Quantos no dia dos pais, o dia das mães, mas hoje, especialmente o dia dos pais, não conseguiram se entregar totalmente. Eu me lembro, eu estava no último ano do seminário, lá em João Pessoa, seminário interno. Eu estava ansioso para pegar o meu diploma. Eu tinha tantas ideias, tantos ideais. Nossa, aleluia, faz tantos anos que eu estou aqui nesse seminário. Eu estava debaixo de um pé de jaca enorme, e eu lá fazendo projeções, faltava pouco, e eu já tinha adquirido o meu terno, estava tudo já preparado para a formatura, aquela coisa tão linda, maravilhosa. Eu falei, nossa, eu tinha anos e anos. O seminário masculino tinha acordado e tinha visto simplesmente aqueles quartos enormes, com aquelas beliches, 50, 60 homens todos os dias, levantando com zorba, e no final do dia, após o banho, com toalhinha, aquela coisa de louco, absurdo. Falei, aleluia, estou livre disso, nunca mais vou ver tanto homem na minha vida seminu, aquela loucura toda, e todo tipo de gente do Brasil todo. Eu estava felicíssimo, debaixo do pé de jaca, dizendo, aleluia, eu vou me libertar do seminário internato, vou sair daqui, não vejo a hora, eu vou agora começar minha carreira ministerial. Nossa, e eu com euforia, com alegria. O senhor me disse, muito bem, teus planos estão todos já determinados, definidos, mas você não vai conseguir fazer coisíssima nenhuma, porque você tem uma mágoa, quase um ódio no seu coração. Eu disse, Senhor, que é isso? De dia e noite eu estudei Bíblia, foi praticamente foi dezenas de livros, simplesmente de dia e de noite, muitas vezes chorando na madrugada, orando, clamando. Renunciei tantas coisas na minha vida, estou aqui. Viajei durante 3 anos, quase 3 anos, todo final de semana, 480 quilômetros, indo para um sertão, aonde os pistoleiros, eles mandavam e controlavam aquele sertão de Catulé do Rocha. Saindo de João Pessoa, Senhor, eu preguei, eu levantei um templo, eu fiz 5.000 tijolinhos com barro, fiz com esses pistoleiros que se converteram, 5.000 forminhas. Fiz uma pirâmide, no outro dia joguei lenha, queimei tudo, para que endureceu o tijolo, porque não tínhamos condições de comprar tijolo. Senhor, eu fiz tantas coisas, o Senhor disse que eu estou com mágoa. Sim, todo esse tempo você não conseguiu se libertar de uma grande mágoa, rancor do teu coração. Mas como eu não te acuso, eu esperei. Eu esperei o momento certo para falar e te mostrar. Mas de quem eu tenho mágoa, Senhor? E quase revolta, Senhor. Eu estou apto. Eu vi unção se mover. Eu vi curas divinas. Eu vi milagres. Eu vi pistoleiros se perdoando, deixando as suas armas, se reconciliando. Eles doaram terra para levantar templo e fizeram o possível. Como o Senhor diz, eu vi o mover, sim. Mas não foi você, foi o meu espírito. Mas a mágoa estava lá. A mágoa está aí. Eu tenho cuidado do seu psicológico. Eu tenho cuidado aonde você acha que ninguém vai descobrir. Aonde está a sua profunda dor interna, porque você nunca admitiu. Eu falei, Senhor, de quem? Olha o cinismo. De quem?
De quem eu tenho mágoa, Senhor? Aí o Espírito Santo me disse: você sabe de quem você tem mágoa. Seu pai. Você não aceita que ele te rejeitou no ventre da sua mãe. Você não aceita que você é filho de mãe solteira. No teu documentos todos não tem o nome do teu pai. Você não aceita, você queria que o teu pai entrasse por aquela porta do templo, do seminário, e pudesse lhe dar um abraço na sua formatura, e pudesse dar um beijo, te parabenizar porque você está se formando, está sendo um teólogo, um dos seminários mais pioneiros do Brasil. Você está com mágoa. Você pode disfarçar com tudo isso, com festa, com tudo que você já está tudo projetado, mas dentro de você, a tua formatura não vai passar de uma grande palhaçada dentro de você. Mas foi: Senhor, meu pai morreu, como eu vou perdoá-lo? Como eu vou perdoá-lo? Ele não, diz a palavra que os mortos não se reencarnam? Está ordenado morrer uma única vez, depois vem o juízo? O Espírito Santo disse: sim, teu pai não está mais na terra, mas dentro de você ele está vivo, e o que você tem dele é somente mágoa, rancor. Mas eu quero curá-lo agora, debaixo desse pé de jaca. E naquele momento, olha só, hein? Já tinha alguns anos de convertido. Eu declarei para o Senhor, um disse: pai! Entendeu? Eu particularmente não fiz isso. Respeito quem faz isso. Mas eu disse: Senhor Deus, diante dos céus e a terra, eu perdoo o meu pai quando ele me rejeitou, quando ele disse para minha mãe me abortar, quando ele foi embora e não quis nem colocar o seu sobrenome nos meus documentos. Eu perdoo e declaro em nome de Jesus que eu estou livre. De lá para cá, todas as vezes quando eu luto comigo mesmo, eu digo talvez para minha esposa, como disse, ou para minha família: você tem que aceitar como eu sou assim, eu não mudo. O Espírito Santo está dizendo: olha, a minha glória não pode se mover. Eu só venho naqueles que querem mudanças, aqueles que querem transformações. Mas uma coisa eu sei: eu fui curado naquele dia, debaixo do pé de jaca. Por isso, nesse dia, no dia dos pais, não tive nenhum problema. Eu até disse para minha esposa, e todos os anos eu faço festa, inclusive no dia dos pais, na minha casa, porque eu tenho um Pai celestial, não tenho mais nada que me faz eu ficar escravo do meu Pai. Jesus preparou. E para concluir e finalizar essa passagem tão linda, diz a palavra que quando os demais discípulos chegaram, e Jesus recomendou que colocasse mais alguns peixes, mas Jesus pega Pedro e disse: vamos andar pela praia. Vamos andar, Pedro. Vamos caminhar pela praia. Toda pessoa que deseja e cai em si que é tempo de receber cura, o Senhor inicia um novo relacionamento mais íntimo, desejando andar com Ele, mostrando afeição, afeto. O grande problema de muitos evangélicos é que não deixa o Pai caminhar com ele, caminhar com ela. É por isso que mulheres casadas não conseguem externar afeição para os seus maridos. É por isso que maridos são tão duros, são tão ásperos, são tão grosseiros e só querem sexo, mas não tem tratamento porque não está caminhando com o Pai.
não tem relacionamento. Jesus disse somente para Pedro: fiquem aí. Mas Pedro, vamos caminhar. E se nós não temos esta noção, essa sensibilidade, essa percepção do Espírito, que é tempo de nós caminharmos, e Ele nos convida para caminhar nessa intimidade, nós iremos passar isso para os nossos filhos. Eles serão grossos, ásperos, indiferentes. Alguns poderão puxar alguns traços com o pai ou com a mãe, que é mais sensibilidade, mas as características predominam através dos pais. Isso é ponto pacífico. Só tem uma ação que pode mudar isso, se houver a transformação desse indivíduo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando Jesus está caminhando, João, diz a palavra que João se aproximou dos dois. Mas eu não quero deter aqui, porque o tempo agora está muito escasso. Chegou lá na frente, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro olha para Jesus e diz: sim, Senhor, eu te amo. Essa expressão da palavra amor, aqui para Pedro, era uma tradução do amor divino. Mas Pedro respondeu através dizendo: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E deu amor filéu, amor de amigo. Não foi isso que Jesus perguntou? Jesus estava perguntando se ele o amava incondicionalmente, amor HP. Mas Pedro, ele estava ainda sendo tratado, curado, processado de cura. Olha para mim, por gentileza. Eu tenho uma notícia um pouco ruim para lhe dar. Pessoas que não são curadas, elas somente conhecem amor filéu. Mesmo que são salvas, transformadas, filhos e filhas de Deus, mas elas não conhecem ainda o amor ágape. Quando vê o versículo de 16 do capítulo 3 de João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele sabe na teoria, ele sabe no romantismo, ele sabe até através do amor filéu, da amizade, mas ele não conhece o amor incondicional. É por isso que ele não consegue amar o próximo, amar os pecadores, amar os que estão perecendo, amar os que estão indo para o inferno, amar os que estão sucumbindo sem salvação. Porque ainda o amor ágape não está encharcado no seu coração. Ele tem apenas o amor filéu. Ele até ora pelo perdido, ele faz até um empenho, pega lá a cartilha do evangelismo durante 7 semanas, ele faz até um jejumzinho pelo seu pai, pela sua mãe, mas não tem visão ainda do amor ágape, o que é inferno. Esta filha, este filho, esse cônjuge, esse tio, essa tia, não sabe o que é uma alma indo para o inferno. Mas como ele é salvo, ele tem apenas o amor filéu, ele diz: não, eu preciso fazer na medida do possível. E cheia de classe, cheia de diplomacia, cheia, sabe, de minúcias e detalhes. Mas não tem uma entrega, não tem pranto, não tem gemido, não tem quebrantamento, não tem arrependimento pelo próximo, pela igreja, pela obra de Deus. Porque ele somente tem amor filéu. O amor, Jesus estava dizendo: Pedro, se você me ama, você terá esse amor. Mas Jesus queria ainda continuar curando. Pedro, tu me amas? Aí Pedro ficou em silêncio pela segunda vez. O silêncio. Senhor, sim, tu sabes que eu te amo. Imagina o silêncio também de Cristo. Pela segunda vez, Jesus estava dizendo: Pedro, se você me amava, o seu trabalho, o seu empreendedorismo,
as suas atividades, os seus sonhos, os seus projetos, o que é tão importante para você, não estaria no primeiro plano na tua vida. Você ainda não tem o amor ágape. Quem não tem o amor ágape, ele ama muito mais as coisas, mais as suas atividades, o seu trabalho. Ele pode até orar, ela clama, ela jejua, em vez em quando pelas coisas de Deus, mas sobretudo é egocêntrico, é muito egoísta, porque deseja como eu, lá debaixo do pé de jaca. Quando não conhece o amor HP, nossa, formatura, uau, vou arrebentar, uau, nossa, é meu momento. Mas não tinha o amor ágape. Entre uma vida sem salvação, os meus planos eram muito mais importante e interessante. Entre comprar coisas que eu precisava e dizimar, a prioridade era comprar as coisas que eu precisava. Entre a casa de Deus, que meu pastor havia me ensinado, que oferta era adoração, eu sempre pegava a menor espécie que tinha na minha carteira e bem assim discretamente eu botava no envelope quando eu ia na frente. E botava no gasofilácio, porque eu não acreditava, eu não cria, eu não confiava em Deus. Essa nota maior fica para mim, porque eu posso ter problema nessa cidade. Eu não acreditava que Deus me amava nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas, não apenas na área de dinheiro, e nas demais áreas. Porque eu tinha, uau, anseios dentro de mim. Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? 3 negações na casa de Caifás, diante do braseiro. 3 vezes Jesus pergunta para Pedro, cada um processo de cura. E quando Jesus perguntou pela terceira vez, Pedro silenciou e respondeu e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu sou impulsivo. Tu sabes que eu te neguei em três vezes consecutivas. Tu sabes o meu pecado. Tu sabes quem eu sou. Tu sabes que há uma fase que eu sou todo envolvido com as coisas do Senhor. E até quero sair do barco, quero andar sobre as águas. Aí depois eu sou um bobão, sou um covarde, sou um oscilante. Eu simplesmente começo a ter incredulidade, insegurança. Eu começo a saber que eu sou simplesmente esse tipo de cara. E eu começo de repente a me naufragar. Há uma fase que eu estou de Deus. Eu quero Bíblia, eu quero oração, eu quero igreja, eu quero culto, eu quero buscar o Senhor. Eu choro, eu falo em línguas, eu quero evangelizar, eu quero contribuir. Outra fase, desânimo, angústia, isolamento, ficar no Netflix, ficar simplesmente sozinho, ficar com o meu computador, querendo me envolver com as outras coisas, querendo saber o que vai ser daqui a alguns meses, o que esperas esse mundo diante dessa pandemia. Tu sabes quem eu sou. Em outras palavras, se você ver João 21, Jesus disse para ele o seguinte: opa, agora você caiu em si quem você é. Você é essa pessoa. Você é essa pessoa. Você é oscilante, você é covarde, você é incrédulo. Você falou, porque Deus nunca vai nos acusar. A própria pessoa admite quem é. Eu tenho admitido: Senhor, eu sou este homem. E tu sabes as minhas vulnerabilidades. Não quero ficar iniciando pedindo para o fulano, para o Beltrano, jejuando pelos missionários e começando a obra, orando pelo templo. Senhor, tu sabes que eu sou assim. O pecado é esse que eu luto na minha vida. A iniquidade é essa que eu luto na minha vida. O conflito é esse. Eu derramo meu coração. Jesus disse para Pedro algo muito poderoso: Pedro, você agora é um menino. Em outras palavras,
Agora você é infantil. Agora você é Maria que vai com as outras. Você chora por emoção, você ora, você busca, você vai estar na igreja. Você sente euforia, você dá glória a Deus quando vê um milagre, em outras palavras. Porque agora você é instável, você é muito inseguro. E você é muito desconfiado da minha palavra. Mas chegará um dia que você mesmo não terá mais vigor, não terá mais energia, não terá mais força de si mesmo, mas você vai me desejar, você vai me querer. Quando chegar esse dia, que acabou toda a sua energia, suas vitalidades, toda a sua força intelectual, toda a sua disposição, que você queria tantas coisas na tua vida, simplesmente você vai olhar para você, filtrou tudo aquilo que você tinha infraestrutura, e agora você simplesmente reconhece que não tem mais nada em você mesmo. Eu serei o Deus da tua força. Eu serei o Deus do teu sustento. Eu serei o Deus que vai prover na tua vida. Sabe que eu entendo isso? Sabe que tem gente que ora e ora e ora, e depois quando termina de orar, continua chorando o dia inteiro de melancolia. Sabe porque eu entendo gente que não aceita orientações, não aceita mentorias, não aceita despojar-se de tantos conceitos que há tantos anos carrega dentro de si mesmo? Jesus está dizendo: vai chegar a tua hora. Ao ponto que vai chegar o momento, como Pedro no final da sua carreira, ele preferiu morrer até, como dizem os estudiosos, de morrer de cabeça para baixo numa cruz. Não quero ser crucificado da mesma maneira do que o meu Salvador. Você pode ficar de pé? Qual é o foco, o propósito dessa ministração nessa noite? Ou você acredita em um Deus que te muda, e você deseja mudança na tua vida, e pare de exigir que as pessoas se aceitem como você é? Ou o evangelho é uma palhaçada, é uma piada? Ou você acredita que Deus te regenera, te transforma, muda a tua vida, que traz um milagre de dentro para fora, e que Ele deseja, e Ele não é severo com os seus pecados, com as suas dores, com os seus conflitos, com os seus bichos, com as suas vulnerabilidades? Ele deseja tratar e curar cada minúcia do teu coração? Ou você está perdendo tempo por você mesmo? Você vai continuar lutando, dizendo: eu sou assim. Você quer? Quer. Não quer? Tchau, estou indo embora, tá? Como alguns fizeram e já fez aqui. A culpa exclui as pessoas. A culpa faz elas tomarem atitudes extremamente fora da vontade de Deus. E depois vão passar alguns anos, perdas irreparáveis, que na verdade foram grandes desperdícios de dias, de meses e de horas e de tempos na vida delas. Jesus mostra aqui o propósito da mentoria para Pedro, dizendo: eu estou com você. Eu estou com você para mudar a tua vida, e para que através da tua mudança as outras pessoas venham se converter. Chega uma hora, gente, nós temos que fazer uma pergunta muito séria para nós mesmos: por que as pessoas não se convertem através de mim? Por que as pessoas não querem o meu Deus? Por que as pessoas, chego numa casa, ou chego diante de amigos, fala de tudo, mas não fala do amor de Deus, não fala de Jesus, e simplesmente, será que esse Deus que eu tenho dentro de mim não mostra nenhuma diferença para essas pessoas? Ao ponto que elas não querem o meu Deus? Ao ponto que elas não desejam o meu Deus? Tem um momento que temos que fazer essa indagação.
Ah, todo mundo é incrédulo, todo mundo está destinado para o inferno, todo mundo é perdido, todo mundo vai estar nas trevas. Será que é isso mesmo? Ou é Deus que não fez e não está fazendo transformações na minha vida? Porque a minha cabeça é uma caixinha de fósforo. E eu não deixo o Espírito Santo trazer milagres, curas na minha vida. Não precisa ver os músicos agora aqui na frente não, por gentileza. Pode ficar onde vocês estão. Eu só vou lhes pedir que vocês fechem os seus olhos, se for possível, a sonoplastia lá, providenciar um fundo suave quando você estará orando. O Senhor está dizendo através de mim, pela sua bendita misericórdia. Ou você busque mudanças na tua vida, ou você poderá perder as pessoas mais preciosas da tua vida. Ou você busca as mudanças urgentemente na tua vida, ou até as pessoas que você as amam, elas não vão te querer por algum tempo. Tudo tem um limite. Tudo tem um limite. O nosso cônjuge tem que ver a glória de Deus se movendo. Quando nós orarmos por ele. Os nossos filhos têm que sentir a unção do Espírito. Mesmo que eles não afirmam claramente, mas eles têm que ser quebrantados. A presença do Senhor, ela tem que nos acompanhar, independente que nós somos ainda pecadores, mas Ele deseja mostrar que a glória é dele e que nós mesmos não temos nada de bom. Tanto que ser justo é ser justificado por Ele, porque não temos nenhuma condição de sermos justos de nós mesmos. Quando Paulo disse Romanos capítulo 3, não há nenhum justo sequer, é porque todos eram injustos, inclusive eu e você. Nós somos justos através da justificação de Cristo, mas continuamos sendo pecadores, e através da sua justificação é para que nós possamos ver a justiça dele mudando a nossa vida. Querido, assim diz o Senhor nessa noite, para você, sem línguas estranhas, busque de Deus mudanças de valores, busque de Deus mudanças comportamentais, busque de Deus mudanças de atitudes, busque de Deus mudanças como você vê o próprio Deus, o Evangelho, a Bíblia, a igreja. Pais egoístas, mesquinhos, os seus filhos estão vendo. E serão mesquinhos, incrédulos, egoístas, igual os pais. Pais folgadão, preguiçosos, dorminhocos, que simplesmente quer sofá. Os seus filhos serão igual aos seus pais. Toda filha vai copiar uma boa parte, 1/3 da sua mãe. E é comprovado que a maior parte serão atitudes do seu pai. A filha vai predominar as atitudes do seu pai. Eu vejo a minha filha todinha, uma boa parte puxou comigo. Só 1/3 a parte da mãe. Isso é terrível. Tem coisas desse, meu Deus, a minha filha aqui, estou falando mal dela, mas se eu tivesse entendimento como eu tenho hoje,
Eu tinha levado a minha filha muito mais à experiência com o Senhor. E meu filho também muito mais aos teus pés. Ah, se eu soubesse que eu não sou ninguém, e tudo que está dentro de mim é graça, misericórdia. E não adianta elogios nas redes sociais, o melhor pai do mundo, íntegro, responsável, trabalhador, e tem um coração insensível, acomodado, indiferente, incrédulo, avarento, capitalista. Que adianta ser conhecido como íntegros, mas tem um coração que está brevemente a sucumbir, juntamente onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Porque os olhos de Deus contemplam e escrutam esse coração. Que adiante os elogios nas redes sociais, nos WhatsApp, se o coração do pai e da mãe sabe que precisava de mudanças em muitas áreas. Bíblicas, mudanças bíblicas. Queridos, eu quero orar por você. Eu gostaria de orar por essas pessoas, mesmo que as pessoas que virão rapidamente aqui na frente, não importa se vai vir uma pessoa ou várias pessoas, eu quero orar por você. Não vou orar em posição de mãos não, vou ficar aqui em cima, mas eu gostei muito espaço aqui na frente. Se você está dizendo, pai, eu preciso, como o Senhor curaste Pedro, o cuidado, o carinho psicológico que o Senhor teve com Pedro, ao ponto que ele foi o introdutor do Espírito Santo no livro de Atos. Já pensou nisso? Justo Pedro, não foi nem João que debruçava a sua cabeça nos ombros de Jesus, foi Pedro. Se esse Deus, esse Pai aceitou e curou Pedro, Ele levantou Pedro para ser o introdutor. Quando as nações estavam reunidas em Jerusalém, e houve o batismo no Espírito Santo, Deus está dizendo para você nessa noite: busque de mim mudanças, mas para isso eu sou Deus que te cura, que te cura o teu passado, te cura as suas dores, as suas feridas. Se você deseja, é um ato de fé, é diante de Deus, sai do seu lugar e vem aqui na frente, em nome de Jesus, sem nenhum constrangimento, com o mesmo Deus que me curou debaixo do pé de jaca, eu creio que vai te curar. Falei muito tempo, meu pai já está morto, já era, mas filho, dentro de você está vivo, e a relação que você teve com ele te fez escravo. É por isso que você quer festa na formatura, você quer mostrar tantas coisas para as pessoas, porque você queria que o teu pai entrasse por aquela porta e te abraçasse, mas dentro de você tem somente mágoa. O Senhor está lhe dizendo nesta noite: eu sou Deus, que te cura. Pastora Márcia também, lembrando aqui, um pouco mais de distância, por gentileza, um pouco mais de distância um do outro, por favor. Se é casado, pode ficar junto, só de precaução. Senhor, quantas pessoas queriam casar e são piores do que a sua mãe, do que os seus pais. Entraram em véu, tudo lindo, maravilhoso, jantar belíssimo, e hoje são piores do que os seus pais. Os teus filhos estão aqui. Espírito Santo, começa a cura profunda em cada coração. Começa a curar. Mude os valores. Muda a natureza. Muda esse conceito do evangelho que eles têm, alguns deles.
Muda completamente como eles oram, como eles veem a Bíblia, o devocional, a teologia, o culto, a igreja, o financeiro. Senhor, HP, o amor incondicional, como tu desejastes que Pedro desfrutasse, por 3 vezes consecutivas, o Senhor deu Pedro esta visão. Que o Espírito Santo traga esse milagre na vida dos teus filhos. Inicie essa obra poderosa, profunda na vida deles. Que o amor ágape, o amor incondicional, que é do Senhor de cima para baixo, traga, Senhor, profundas transformações do teu Espírito Santo. Ao ponto que os seus entes queridos, os seus amigos, aonde estiverem trabalhando, eles possam desejar o Deus que está dentro deles. Que eles não percam as suas famílias, ao ponto que o seu cônjuge, os seus filhos não suportam mais ele ou ela. Que o Espírito Santo traga mudanças profundas e bruscas. Que aceitem, ó Deus, a obediência à tua palavra, sem resultar, sem questionamento. Como esses que estão na live, Senhor, que o Espírito Santo também os ajude a partir de hoje. Ajude os que estão no YouTube, no Face, trazendo um milagre na vida deles, para a tua glória. No nome de Jesus, oramos, amém. Pode voltar aos seus lugares, meditem nesse texto, por favor, no nome de Jesus. Assistente ministério, por gentileza. Pode sentar-se um pouquinho só. Tem uma palavra de gratidão a Deus que eu gostaria de dar uma oportunidade para uma pessoa. Eu creio que vamos ver tantos milagres acontecendo como aconteceu recentemente com a Marli. Recentemente na live estava com um problema seríssimo nas mãos. Já estava marcado a cirurgia e foi curado. A Marli voltou ao médico e foi curada completamente recentemente através da live. Eu creio que muitos milagres, mas para isso nós temos que ouvir milagres, temos que ouvir testemunhos compartilhados. Eu quero chamar a Catherine, que ela venha dar uma palavra de gratidão ao Senhor, um milagre que aconteceu na sua família algum tempo atrás. O testemunho da Catherine, para que nós possamos ver um Deus que não faz limites. Você que está na live, acredite nisso, por gentileza. Da sonoplastia, qual o microfone que ela pode usar, por gentileza? Fica com isso aqui, Catherine. A paz, igreja. O testemunho que eu tenho para dar aconteceu há 6 anos atrás, quando eu estava grávida da minha primeira filha, a Helena. Quando eu estava quase ganhando ela no 8º mês, o Senhor falou comigo por meio do Espírito Santo, dizendo que eu precisava me preparar, porque ela nasceria com um problema. E eu até achei que fosse surdez, porque na nossa família, o meu cunhado é surdo e é uma situação genética. E eu estava me preparando no meu coração e na minha mente com relação a isso. Aí, quando ela nasceu, dia 2 de dezembro de 2013, às 7 horas, uma segunda-feira, 7 horas da manhã, eu já estava esperando por isso. E o médico fez todos os testes no recém-nascido e ficou tudo bem. E eu fiquei com aquilo, no meu coração. Sabia que alguma coisa ia acontecer ainda. E daí nós fomos para o quarto. E algumas vezes eu via que ela ficava cianótica. Mas até parecia algo da minha cabeça e eu não comentei isso com ninguém. Nem com meu marido. E ela ficava toda branquinha, o rosto e as extremidades da boca, do nariz e dos olhos bem roxo. Mas eu piscava o olho e voltava ao normal. Aconteceu isso, inclusive, na noite, de segunda para terça. A minha mãe ficou junto comigo. E eu mostrei a Helena para ela e falei, olha, mãe. E daí, quando a mãe viu, não tinha nada. Ela não mamava, ela chorava muito. E as técnicas de enfermagem, eu explicava isso para elas, que ela não estava mamando.
direito. E as técnicas diziam que tudo bem, o bebê tem uma reserva energética, é comum no começo ter dificuldades. E ao meio-dia de terça-feira, o pediatra foi dar alta para a bebê, para a Helena, e ele começou a falar comigo dizendo: mãezinha, eu sei que ela não está mamando, mas você sabe, às vezes tem que trocar a fralda antes, tem bebês que não gostam de mamar com a fralda suja. E, de repente, ele parou de falar. Ele interrompeu o que ele estava falando. E aconteceu de ela ficar cianótica na frente do doutor. E daí ele começou a examinar ela, e foram segundos assim que pareciam horas. E daí eu me virei de costas para o médico, porque eu já sabia que ele ia falar alguma coisa. E daí ele disse que ela estava convulsionando naquele momento, mas não era para nós ficarmos preocupados, porque não é incomum isso acontecer em recém-nascido, poderia ser uma falta de cálcio, algo assim. E ela teria que ir para a UTI, nós poderíamos ir junto. E daí eu disse para o meu marido: pode ir, amor, vai com ela, eu vou ficar no quarto. E quando eles saíram, os meus joelhos ficaram muito fracos, eu caí no chão, comecei a chorar muito. E daí a técnica me levantou e me colocou no sofá. Nisso veio um amigo nosso, pastor, para visitar a Helena. E daí, entre prantos e soluços, eu tentava dizer que ela estava na UTI. E daí ele fez uma breve oração. E depois ele foi embora. Aí nisso eu levantei, olhei pela janela, tinha muito sol. E eu disse assim: vai dar tudo certo, Deus. O Senhor está comigo. O Senhor já tinha me dito que ia ter um problema, mas vai dar tudo certo. E daí foram 20 dias entre um hospital e outro. A gente teve que ir para um outro hospital infantil, que lá tinha neuropediatra. O que ela estava tendo era um AVC isquêmico, a gente descobriu isso depois de 20 dias. Os exames delas tiveram que ir até para Boston, porque eles não conseguiam identificar a causa. E enquanto eu ficava no hospital com a Helena, sendo acompanhante dela, o meu marido congregava na Assembleia de Deus, nós congregávamos naquela época, e ele ia na igreja lá com a minha mãe, com meu pai. E numa dessas idas à igreja, uma mulher abraçou ele e disse: fica tranquilo que em 7 dias ela vai sair do hospital. E isso realmente aconteceu. Depois de 7 dias, a Helena teve alta. Mas a gente não conseguiu identificar a causa. E o médico disse, o neuropediatra falou para nós, falou para o meu marido e depois me falou, que a gente ia ter que se preparar, porque ela não ia andar, ela não ia falar, ela ia crescer numa cama. E daí, quando o Jean falou isso para mim, eu disse: não, amor, vai dar tudo certo. O máximo que vai acontecer é um problema motor, e a gente resolve isso com fisioterapia. E ela teve, no caso, a gente nunca descobriu a causa desse AVC isquêmico, mas ele atingiu todo o cérebro da região direita. Ela teve hemiplegia cerebral, e isso afeta o lado esquerdo do corpo. E depois de 4 anos, ela recebeu alta, tanto do neuropediatra quanto a fisioterapeuta. E o neuropediatra disse que ela foi a bebê que teve a melhor evolução, que ele acompanhou de casos de AVC isquêmico ao nascer, e ele não consegue entender como. E eu disse para ele na consulta, fui eu e minha sogra na consulta, e eu falei para o médico: eu sei, é o nosso Deus. Deus sabe de todas as coisas, e Ele me preparou para isso. E eu já sabia que ela ia ser curada. E em nome do Senhor Jesus, eu agradeço muito por a Helena hoje ser essa criança perfeita, saudável, inteligente, sapeca, e tem muito do pai. E eu sou muito grata a Deus mesmo. Obrigada, Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos ficar de pé já. Temos várias pessoas. Se tiver mais pedido de oração através da live, eu quero aproveitar esse testemunho. Tem muita gente sofrendo. Quando a Kétia me compartilhou recentemente esse testemunho, eu falei: nossa, quantas pessoas estão desenganadas, perderam o ânimo, perderam a força, perderam a fé em Deus. Isso é tão triste. Tanto ela como eu, como muitos de vocês, já vimos tantos milagres acontecendo em nossas vidas. Por que simplesmente dizer: não,
A medicina está dizendo é ponto pacífico. A medicina diz isso. Mas Deus faz e fala muito mais, de maneira tão linda, poderosa. Com certeza você está lembrando de alguma pessoa, uma pessoa agora que está sofrendo. Vamos erguer nossas mãos. Pai, nós estamos aqui. Pessoas em Joinville estão sofrendo, que nós amamos, que nós temos um grande carinho, fazem parte da igreja de Jesus, como a Raíssa, como a mãe da Isabel. Ó Deus, nós oramos pelo poder do nome de Jesus. Esse testemunho que a tua filha compartilhou com a tua igreja, ó Deus, é para edificar a nossa fé, para, ó Deus, renovar a nossa fé, e sabermos que o Senhor é o Deus que faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, segundo o seu poder que se move, Senhor. Traz a cura, traz, ó Deus, a libertação. Aonde tiver, ó Deus, essa pessoa, esses nomes estão sendo mencionados através dos teus filhos aqui na igreja, em nome de Jesus, vão ao encontro delas. Ó Deus, quantas e quantas vezes eu fui curado, porque, ó Deus, eu orei pelo próximo, o meu coração ficou em compaixão em prol do próximo. Eu sei o poder quando nós temos compaixão em prol do próximo. Se é o mesmo Deus que curou a Helena, é o mesmo Deus que me curou e curou tantos aqui, ó Deus, de outras doenças, enfermidades, como a Marli recentemente na live. Espírito Santo, faça isso, por favor.